Damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Desde já, queremos agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez. E também ao nosso amigo, nosso irmão Edgar Melo, por ter dado essa confiança em nós, depositada, para estarmos falando um pouco da palavra de Deus neste momento. Chegamos, como os irmãos bem sabem, na lição de número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. E a nossa leitura diária, ela também está baseada no livro de Jó, a princípio, capítulo 28, e o versículo 28, para a nossa meditação neste dia, que tem por título O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, que está baseada, como falamos, no livro de Jó, capítulo 28 e o versículo 28, para a nossa meditação neste dia. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Aparta-se do mal é a inteligência. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido e comentado pela a Igreja do Senhor e também por todos nós. É um texto conhecido e o livro de Jó, como nós bem sabemos, é um livro poético. Estamos estudando nesse período a trajetória de vida de Jó. Sabemos que Jó viveu na mesma época dos patriarcas, por isso Jó é mantido e chamado como um patriarca. Vemos também, queridos irmãos, que o livro de Jó é um livro poético, pois trata de algumas poesias, e por isso que o livro de Jó tem esses enigmas que precisa ser desvendado. Mas, queridos irmãos, o nosso tema está focando sobre a sabedoria de Deus. E para falar de sabedoria é algo divino, pois a sabedoria é divina e vemos que a sabedoria é um dos atributos do Senhor. Vemos que a sabedoria ela é algo inexplicável, porque quando se é um homem sábio, é um homem que se destaca, é um homem que tem certas habilidades e chama a atenção. E por falar de chamar de atenção, temos um caso bastante glorioso nas nossas Sagradas Escrituras, que é a respeito e é considerado um dos homens mais sábios da terra. É Salomão. Salomão, ele é conhecido como o homem mais inteligente da face da terra, pois Salomão, ele foi um homem muito sábio. Por que Salomão foi sábio? Porque ele pediu sabedoria a quem poderia lhe dar, e foi o próprio Deus. Quando Salomão estava ali, queridos irmãos, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 1 deste livro, vemos que Salomão ele está em um certo monte, e quando ele está nesse monte com 1000 bois para sacrificar ao Senhor, Salomão ele pede a Deus sabedoria, mas ele pede a Deus sabedoria de uma forma eficaz para a sua vida. No livro de Crônicas vai tratar isso, que quando ele pede algo ao Senhor, o Senhor fala para ele tremendamente, dizendo: pede, Salomão, o que queres, que eu te darei. E Salomão, no segundo livro, melhor dizendo, no segundo livro de Crônicas, Salomão, ele eleva os seus olhos a Deus e pede ao Senhor automaticamente a sabedoria. Como o texto aqui
está tratando para nós. E Deus ali disponibilizou para Salomão sabedoria, conhecimento e também honra para Salomão. Então vemos que a sabedoria divina operou aqui na terra através da vida de Salomão. Outro homem também que se destacou pela sua sabedoria, por ser um homem sábio também, foi Daniel. Daniel, ele foi um homem que se destacou nas suas sabedorias e nas suas revelações, quando o rei teve alguns questionamentos e ali os sábios, os homens estudados, ficaram tudo com medo, amedrontados, sem saber o que falar, sem saber o que responder, sem saber o que agir, como ele iria agir, mas Deus deu sabedoria a Daniel. E Daniel foi um homem sábio, porque Deus disponibilizou sabedoria para Daniel. Vejamos que Daniel é considerado a sabedoria de Lúcifer. Quando o profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel compara a sabedoria de Daniel com a sabedoria de Lúcifer. Quando o profeta Ezequiel está falando sobre a queda de Lúcifer e a sua rebelião, ele está falando e ele dá algumas características dizendo que Daniel tinha a mesma característica de sabedoria que de Lúcifer. Quando o profeta Ezequiel ele está falando, tratando a respeito daqui do rei Tiro, mas sabemos que ele já está falando da origem, da trajetória e da rebelião de Lúcifer. E o profeta Ezequiel, no capítulo 28, e o versículo 3, ele fala: eis que és mais sábio que Daniel. Ou seja, o profeta Ezequiel estava dizendo que Lúcifer era mais sábio que Daniel. Então, se Lúcifer era sábio, e ele está comparando a sabedoria de Lúcifer com Daniel, vemos que também automaticamente Daniel era um homem sábio. Por que Daniel era um homem sábio? Porque Daniel ele se dedicou ao ensino da sabedoria. Vemos que Daniel era um homem preparado. Daniel era um homem que tinha manejo. Daniel era um homem que era rico em conhecimento. E vemos também que o profeta Ezequiel dá características muito boas sobre Daniel. Mas vemos também que Salomão foi um homem também rico em conhecimento. Mas Salomão pediu ao Senhor sabedoria e Deus assim o deu. Então vemos a sabedoria divina na humanidade. E Deus também usou de sabedoria para a humanidade, entregando também o seu filho, para que o seu filho morresse. E por a morte do seu filho, muitos serão salvos. Então, vemos a sabedoria divina atuando até os dias de hoje, através do sangue de Jesus.